Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 18, porque nós temos uma tendência a deixar o tempo esmorecer a nossa fé, dar uma esmagada na nossa fé. Então eu quero compartilhar essa palavra com você. Não deixe o tempo esmagar a tua fé. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E, durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando, e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Aleluia. Bom, primeiro o que eu vejo em Zacarias, que era um homem bom, um homem justo, íntegro, né? Um homem reto, um homem de caráter, coisa que está em falta atualmente, né? Casado com uma mulher justa, e ele era irrepreensível na lei do Senhor. A palavra nos garante isso. Mas com todos esses adjetivos, mesmo assim, Zacarias deixou que a sua fé fosse abalada. Vê que o anjo aparece a ele, fala com ele e ele duvida, porque o tempo tem essa tendência de esmagar nossa fé. A gente passa a não crer mais, porque as coisas vão acontecendo, vai ficando difícil e a gente vai deixando de acreditar que a nossa vitória vem, mas que você possa crer que a vitória vem. Ele entrou no santuário para queimar o incenso, e enquanto isso o povo ficava do lado de fora orando, porque nesse período o povo não podia entrar para oferecer o incenso, somente os sacerdotes entravam dentro do santuário, o povo ficava do lado de fora. Então, teoricamente, só o sacerdote tinha acesso a Deus. Mas o que acontece? Com a vinda de Jesus, né, com a sua morte e ressurreição, Jesus ele abriu as cortinas do céu para nós. E nós então podemos entrar diante da presença de Deus. Não é somente o sacerdote. Então naquela época somente o sacerdote. Hoje, todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador passa a ser um sacerdote diante de Deus, e com isso ele tem livre acesso também para entrar na presença de Deus. Mas é impressionante como atualmente ainda muitas pessoas acreditam que somente os pastores, os líderes, os obreiros é que têm acesso a Deus, é que Deus vai ouvir a sua oração. Muitas das vezes não. Tem muita gente aí que eu vejo pela sua postura que tem quase certeza que Deus não está ouvindo oração, não. Então, tome muito cuidado, todos nós temos acesso, creia nisso. Você pode entrar na presença de Deus e orar. Jesus nos garantiu isso. Quando quiséssemos conversar com o Pai, entra no quarto, em secreto, lá em oculto, Deus vai ouvir. Então, Jesus ele abriu essa oportunidade para todas as pessoas entrar na presença de Deus e conversar com o Pai. Naquela época, somente o sacerdote, os profetas tinham esse acesso a Deus, mas glória a Deus pelo que Jesus fez por toda a humanidade, né? Bom, o anjo então aparece ao sacerdote e ele ficou morrendo de medo, e com muita razão, porque naquela época, quando o sacerdote entrava no santuário, se ele tivesse em pecado, Deus o matava ali dentro, ele era fulminado ali mesmo. Então imagina, numa época que o sacerdote era morto dentro do santuário,
com certeza até eu ficaria morrendo de medo, né? Mas o que acontece hoje é que muitas pessoas têm visões de anjo, vê anjo, anjo falando isso, anjo falando aquilo, e muitas das vezes o anjo está dizendo, olha, eu não estou falando nada disso, ou de repente o anjo vai dizer, olha, eu nem estou aí para falar o que está sendo falado, então tome cuidado com isso também. Uma coisa que me chama muita atenção nessa palavra é que o anjo ele vai anunciar o impossível na vida de Zacarias. Quantas das vezes Deus anuncia o impossível na minha e na sua vida, mas nós não acreditamos, né? Por conta das circunstâncias que a gente vai passando e a coisa vai ficando complicada e a gente vai ficando meio debilitado na questão de fé. E o Zacarias, já de idade avançada, ele deixou a sua fé meio comprometida também, né? Então, dá a entender que Zacarias havia orado, pedido o filho no passado, porque o anjo vai dizer isso, que a oração foi ouvida, mas a oração foi ouvida já velho, depois que a velhice chegou, aqui vai ter um filho, então acredito eu que ele orou ainda jovem e a bênção não chegou, a vitória não veio, né? O nosso problema é isso, é aceitar Jesus e achar que já mandamos em Deus. Não, nós somos servos, nós não estamos aqui para mandar nele. Amém?